Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão de concurso, algo que eu gostaria de ter feito mais no decorrer do ano passado e pretendo tratar com maior ênfase no decurso desse ano. E aí nós vamos, portanto, nos dedicar no vídeo de hoje a resolução dessa questão que está na tela aí para os senhores. É uma questão do ano de 2017 para o cargo de notário, né, titular de serviço de notas, para cartório, né, podemos dizer, né, para cartório no TJ de Roraima, TJRO. E aí trata sobre aquele capítulo inaugural das normas fundamentais do novo Código de Processo Civil. E a questão diz, olha lá, é correto afirmar, no que tange às normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, e aí vem um rol com 4 assertivas, e aí pede a sequência correta. Nós vamos analisar cada uma dessas assertivas. Primeira afirmação: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Segunda afirmativa: os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Terceira afirmativa: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Quarta afirmativa: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. E tem a sequência das as opções possíveis. Assertivas 1, 2, 3 e 4 estão todas corretas. Apenas 1, 3 e 4, 1 e 4 ou somente a 2 estão corretas. Vamos, portanto, analisar cada uma das assertivas para que possamos, ao final, verificar qual é o gabarito. Tá certo? Bom, primeira das assertivas. Está lá. A conciliação, a mediação. Então já podemos lá. Conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflito. É porque aqui nós temos métodos alternativos de solução de conflitos, métodos adequados de solução de conflito, dentre os quais a conciliação e a mediação são espécies, né? Então aqui nós temos uma relação de gênero e espécie. Então aqui nós temos gênero e lá nós temos as espécies.
Então, conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão. Então, aqui trouxemos uma assertiva, traz uma imposição. Serem estimulados pelos atores do processo, por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Essa opção está correta ou equivocada? O que os senhores acham? Eu tenho a dizer que os senhores devem dar uma analisada no artigo 3º do CPC. O artigo 3º, ele vai tratar do acesso à justiça. Mais propriamente, o acesso à justiça substancial. Acesso à justiça substancial. E aí, olha lá. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Isso acaba sendo uma concretização do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Mas ele não para por aí. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º. Veja que não é de arbitragem que ele está dizendo, porque, veja, outros métodos consensual de solução de conflito. Então, isso aqui é diferente da... Vou voltar aqui. Isso se diferencia da arbitragem. Na arbitragem nós temos o árbitro como um terceiro imparcial se aproximando da figura do juiz que vai exercer uma jurisdição privada, vamos assim dizer. É uma decisão adjudicada, imposta. Então vai se diferenciar a ideia de conciliação e mediação que passa essa ideia da consensualidade. Tá certo? Então, tomemos de lado o parágrafo 1º. Mas o parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, nós temos aqui o parágrafo 2º que diz que o Estado promoverá, sempre que possível. Parágrafo 2º. Com relação ao parágrafo 2º, nós temos a resolução CNJ 125 de 2010, que já tratava da política pública de solução consensual. Já tínhamos uma política pública para o trato consensual dos conflitos. E aí, meus caros, para resolver de vez a questão, vejam o que está no parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Vejam o que consta do parágrafo 3º do artigo 3º. O parágrafo 3º vai dizer: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, na verdade, essa assertiva não é nada mais, nada menos do que a reprodução do que consta do artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Só para encerrar o que nós já falamos bastante aqui, fazer uma última referência com os senhores para a lei número 13.140, também de 2015, que é a assim conhecida Lei Geral de Mediação. Na Lei Geral de Mediação, os senhores encontrarão noções gerais, aspectos gerais sobre essa política pública, essa ideia da consensualidade, solução consensual de conflitos.
tá certo? Então, inegavelmente, nós não podemos ter dúvida que essa primeira assertiva, o item 1, ele está correto. Logo, ele é verdadeiro. Está correto. Ok? Vamos à segunda assertiva. Diz lá: os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, nós estamos falando do tópico, do item da ordem cronológica de conclusão. Bom, a ordem cronológica, ela está prevista no artigo 12 do CPC. Qual é a lógica da ordem cronológica? A ideia foi tratar aqui um aspecto de isonomia, vamos assim dizer, e de duração razoável do processo. A ideia, meus amigos, é evitar, basicamente, furar fila. Então, evitar que algum processo fure fila de conclusão. Agora, evitar que algum processo fure fila de conclusão é importante que se pontue aqui. Injustificadamente. Porque pode ter casos que ele precisa furar fila e que seja legítimo furar fila. Pense numa tutela de urgência. A tutela de urgência, ela deve furar fila justamente porque ela é urgente. Então, enfim, a ordem cronológica ela tem essa lógica geral. O que acontece aqui, meus amigos, que os senhores têm que se atentar, é esse termo aqui, obrigatoriamente. E aí eu tenho que contar uma historinha para os senhores. O artigo 12 do CPC, se os senhores forem se atentar ao que consta aí no vade-mecum dos senhores, verão que esse artigo 12 ele foi alterado pela Lei 13.256 de 2016. 13.256 de 2016. A redação original do CPC, veja, o CPC ele foi aprovado em 2015. E na redação original do CPC não tinha veja, não tinha o termo que na verdade tem agora, não tinha obrigatoriamente, mas era atenderão à ordem cronológica do processo. Essa assertiva está errada porque não é obrigatoriamente. A palavra que está no texto que os senhores encontrarão aí é preferencialmente. Essa lei 13.256 ela incluiu esse termo que eu vou colocar aqui para os senhores. Olha, está escrito aí preferencialmente. Com essa inclusão da palavra preferencialmente, quer dizer que os juízes devem observar a ordem cronológica, os juízes devem observar a isonomia, devem observar a fila, não podem furar fila injustificadamente. Porque é claro que dentro justificativa é para passar na frente mesmo. Agora, não é para furar fila injustificadamente e tal, mas só preferencialmente. Ou seja, a redação da Lei 13.256, na verdade, fez com que esse dispositivo, o artigo 12, fosse transformado em água com açúcar. Acaba que não serve para nada. Então,
Essa segunda assertiva, quando diz que os juízes devem observar obrigatoriamente, essa segunda assertiva ela está equivocada. Ela é falsa. Beleza? Vamos à próxima assertiva. A próxima assertiva diz que o processo começa por iniciativa da parte. Então, o início do processo, ele começa por iniciativa da parte. Mas ele se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Essa assertiva, eu já posso adiantar aos senhores, a assertiva está correta, verdadeira. E isso reproduz ipsiliteris também a redação do artigo 2º do CPC. Essa ideia do início do processo depender da iniciativa da parte, ela tem a ver com uma das características da jurisdição, que é a inércia da jurisdição. A inércia da jurisdição, ela se relaciona naturalmente com a ideia da liberdade do indivíduo. Liberdade individual. Mas uma vez que o processo já se tenha iniciado, incumbe ao Estado juiz prestar jurisdição. Então ele se desenvolve por impulso oficial. Por quê? Porque incumbe ao Estado prestar jurisdição. É uma função do Estado que ele chamou para si com exclusividade. Lembrem-se lá das características da jurisdição. Então, se está correto, é a redação do artigo 2º do CPC. A quarta e última das assertivas, está lá, é assegurada às partes paridade de tratamento. Paridade de tratamento, igualdade. Isonomia. Em relação ao exercício de direitos e faculdades, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então veja que essa assertiva ela trata de duas garantias fundamentais do processo: paridade e contraditório. E veja que ela fala aqui de um detalhe importante, fala de efetivo contraditório, que é o que a doutrina vem chamando de contraditório substancial. Hoje em dia não basta um contraditório qualquer para inglês ver, deve ser um contraditório efetivo, um contraditório que efetivamente seja alcançado no processo. Então, um contraditório substancial. Essa assertiva ela está inegavelmente correta, ela é verdadeira. Ela também é a reprodução de um dispositivo do CPC, ela é a reprodução do artigo 7º do CPC. Então aqui está a reprodução do artigo 7º do CPC, senhores. Então vejam que nós temos, recapitulando, a primeira assertiva como correta, a segunda equivocada, a terceira correta e a quarta correta. Vamos ao gabarito. Então estão corretas a 1, a 3 e a 4. A 2 está errada. A sequência correta é as assertivas 1, 2, 3 e 4. Isso aqui babou, está errado. Apenas as assertivas 1, 3 e 4 estão corretas. Me parece que é essa aqui. Vamos ver.
C. Apenas as assertivas 1 e 4. Não, a 3 também está. Olha lá, 3 também está. Então essa aqui está errada. D. Apenas a assertiva 2 está correta. Claro que não, a 2 está errada. A 1, a 3 e a 4 é que estão corretas. Então o gabarito, inegavelmente, é a letra B. A sequência correta é a B. Já podemos ir lá na tela inicial e marcar. A sequência correta é a B. Vamos, amigos? Então, veja, esse vídeo foi dedicado à resolução dessa questão. Deu para a gente tratar com vagar desses tópicos. Vejam, questão simples, mas deu para a gente rever esses tópicos importantes. Pretendo nesse ano tratar nos vídeos de bastante questões relacionadas à matéria do direito como um todo, não só de processo civil, mas essencialmente na nossa matéria base, que é o processo civil. Tá bom? Fiquem todos com Deus, então. Até uma próxima. Ajudem a divulgar o nosso canal, Anotações Processo Civil, e também a nossa plataforma acadêmica, Arthur Vieira Cursos. Então, bastante curso disponível lá, a grande maioria gratuito para os senhores, inclusive com a emissão de certificado. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.